Senador José Medeiros, satisfação estar aqui no plenário do Senado, nesta sexta-feira. Todo mundo fala que os trabalhos começam depois do Carnaval, mas nós mostramos que não é bem assim. Estávamos aqui ontem, estamos hoje, e tiveram inúmeros senadores aqui ontem também. E hoje estamos aqui para, mais uma vez, falar de temas de interesse do povo brasileiro. Senador, quero também aproveitar já na abertura, creio que Vossa Excelência vai estar aqui também na segunda, que na segunda pela manhã nós teremos na Comissão de Direitos Humanos um balanço do que foi o ano de 2015 naquela comissão. Falaremos de cerca de 600 painelistas que lá tiveram, 15 mil pessoas que por lá passaram, em torno entre audiências e reuniões deliberativas, em torno de 150, mas vamos aprofundar esse balanço na segunda pela manhã. Já na terça, vamos ter uma audiência de sua iniciativa e que Vossa Excelência também, como eu tenho de praxe feito lá, claro que eu estarei lá, deve presidir a sessão. Na quarta, teremos sessão deliberativa. Na quinta, eu retomo aquelas audiências públicas nos estados, que agora ampliou o debate para discutir terceirização, discutir a reforma da Previdência, que estão anunciando que vai sair, a reforma trabalhista, que também há indícios que querem fazer, e a própria defesa da democracia, como temos feito sempre. Isso vai ser na quinta e na sexta. Tudo da semana que vem. E hoje, senhor presidente, eu quero fazer aqui alguns registros. E começo com esse da cidade onde eu resido, nasci em Caxias, mas moro em Canoas, e faço aqui um elogio ao prefeito Jairo Jorge. E vou explicar o porquê. É um exemplo a ser seguido. Sei que muitas prefeituras no país podem estar fazendo, mas eu achei que tinha que dar um destaque devido ao momento da conjuntura que nós estamos vivendo. Registro aqui que na Prefeitura de Canoas, Rio Grande do Sul, através da Vigilância em Saúde, está sendo realizado um intenso trabalho de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e o chamado chikungunya e o zika vírus. Nessa semana, equipes de pulverização passaram por inúmeros bairros, pela base aérea, pelo Quinto Comar, essas duas últimas com extensas áreas onde os agentes de saúde da Prefeitura de Canoas auxiliaram na colocação de larvicida em locais com acúmulo de água com ralos e fossos. Segundo a Vigilância em Saúde, em 2015, foram 71 bloqueios, pulverizações, e nesse ano já foram 11, totalizando 82 bloqueios. O envolvimento da comunidade é fundamental para o sucesso das equipes nesse combate aos focos do mosquito. Além dos cuidados que precisam ser tomados para evitar o nascimento das larvas, o morador deve permitir o acesso dos agentes aos imóveis e acatar as devidas orientações. Todos os servidores, tanto os agentes de endemia como os agentes comunitários de saúde, estão identificados com coletes verdes e crachás. Quero, senhor presidente, com esse registro, que esse trabalho não é um trabalho específico de Canoas, é de todos os municípios, no meu entendimento, do Brasil, mediante a situação que nós encontramos. Parabéns aqui ao prefeito Jairo Jorge e toda a sua equipe. Ainda tem mais, senhor presidente. A Prefeitura de Canoas e o 5º Comando Aéreo Regional, 5º Comar, farão ação de orientação, conscientização e prevenção conjunta de combate ao mosquito no município nesse dia 13 de fevereiro, amanhã.
Nessa parceria, senhor presidente, serão 1.600 profissionais, cerca de 400 agentes da Prefeitura amanhã, entre agentes de saúde, epidemia, endemia e mobilização. Teremos o apoio, nesse momento tão importante, de 700 militares, senhor presidente, do 5º Comar em Canoas estarão lá auxiliando esse trabalho. Teremos também o apoio de 200 policiais militares. Essa medida está integrada às ações do dia D de combate a essa situação de dengue e chikungunya, anunciada pelo Ministério da Saúde em todo o país. Além de informar a população sobre a limpeza, cuidado de como evitar o acúmulo de água, o acondicionamento adequado do lixo, a intenção é também controlar focos, eliminando os criadores do mosquito. Eu faço esse registro, senhor presidente, desse trabalho integrado de toda a sociedade de Canoas, toda a comunidade, os bairros, a Força Aérea, militares, enfim, com o objetivo de fazer um combate que garanta a saúde da população. E falando em saúde, senhor presidente, depois desse registro rápido, eu estou mais do que nunca preocupado com os planos de saúde e a forma como estão atendendo a população. É intenção nossa, já providenciamos isso, fazer inclusive uma audiência pública chamando todos os setores responsáveis nessa área dos planos de saúde, na Comissão de Direitos Humanos. Então, faço aqui hoje algumas considerações, por exemplo, sobre os reajustes abusivos que os planos de saúde, e muito especialmente os denominados planos coletivos, têm imposto à população. A saúde, senhor presidente, tal como a economia, a educação, a infraestrutura, a segurança pública, é um daqueles setores que a administração pública não pode vacilar. Qualquer descuido, qualquer desatenção, e os reflexos sobre a sociedade se mostram devastadores. Mas, por maior que seja a atenção dada pelos governantes a esse setor, todos sabemos que, infelizmente, o sistema público de saúde nunca poderá dar conta de todas as situações que lhes são apresentadas, por mais força que todos nós possamos fazer. Não, pelo menos, com a presteza e a eficiência que todos nós gostaríamos. Como nós queremos que o SUS, enfim, atenda com qualidade a toda a população, nós queremos também que aqueles que possam pagar o seu plano de saúde sejam atendidos de forma qualificada e que não haja o abuso nos valores da prestação, que vão se tornando impagável, milhares e milhares de pessoas, para não dizer milhões, vão abandonando os planos e vão para o Sistema Único de Saúde, que, claro, passa a ter mais dificuldades. É por isso, senhor presidente, que os planos de saúde sempre foram vendidos à população como a segurança que lhe seria oferecida contra imprevistos. Paga-se um valor mensal e se obtém em troca a garantia de que eventuais questões relacionadas à saúde serão ali enfrentadas. Consultas, exames, procedimentos cirúrgicos poderão ser realizados, porque o cidadão, afinal, engordou durante anos os cofres da operadora, na maioria das vezes, sem usufruir de qualquer benefício. Eu vejo o meu caso, senhor presidente. Eu pago plano de saúde há mais de 30 anos. Devo ter usado uma vez ou duas, em 30 anos. O que ocorre hoje, porém, é que os valores pagos pelas pessoas em troca dessa garantia estão se tornando cada vez mais exorbitantes, cada vez mais proibitivos. E as pessoas acabam desistindo depois de pagar 10, 20, 15, 30 anos. Se considerarmos, por exemplo,
os reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais, vamos verificar que eles vêm se colocando sempre acima daqueles observados nos indicadores associados ao poder de compra da população, tais como o salário mínimo, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Entre maio de 2012 e abril de 2013, por exemplo, enquanto o salário mínimo, que tem uma política especial para ser valorizado, subiu 9%, a mensalidade dos planos subiu em torno de 10%. De lá até hoje só piorou. Entre maio de 2013 e abril de 2014, o salário mínimo subiu 6,78%. O IPCA 6,28%. E a mensalidade dos planos individuais, de novo, se aproximou dos 10%, 9,65%. Isso, na conta do trabalhador, da classe média, é quase 4% a mais do que ele teve de reajuste em tese no seu salário, aqueles que tiveram. Porque tem muita gente que não foi nem reposto do salário dele correspondente à inflação. Em maio de 2014, abril de 2015, o quadro ainda ficou pior. O salário mínimo subiu 8,84%, o IPCA 8,17%. E as mensalidades dos planos individuais de saúde, pasmem os senhores, subiu quase o dobro, 13,55%. Veja bem, enquanto o salário em tese, baseado na inflação, subiu em torno de 8%, os planos de saúde 14%, em torno de 14%. Mas é quando observamos o reajuste praticado pelos chamados planos coletivos por adesão, é que ficamos ainda mais indignados. A situação é pior ainda. No caso desses planos, não existe um limite do reajuste fixado pelo poder público, como ocorre com os planos individuais, tendo como argumento a sinistralidade, ou seja, os gastos atribuídos a seus participantes, eles têm total liberdade para estimular o reajuste que bem entenderem. Aí vamos lá. O resultado, como não poder esperar, é muito pior do que eu falava antes, que saiu de 8 para 14. Entre maio de 2013, estou falando do plano de saúde coletivo agora, entre maio de 2013 e abril de 2014, frente a uma inflação de 6,28%, muitos dos planos coletivos por adesão reajustaram seus contratos em patamares superiores, veja bem, senhor presidente, a 20%. Então, eu tive um reajuste, e nem todos tiveram, isso é bom lembrar, muita gente não teve nem inflação, correspondente a 6,28%, foi a inflação do período, e nesse mesmo período, o meu plano de saúde aumentou 20%. É impagável, ninguém consegue mais pagar. Por isso, essa denúncia que me chega, e me chegou com dados, com números que a consultoria do Senado ajudou, inclusive, a conferir. Alguns não se contentaram com os 20%. Não se contentaram com os 20%. E aumentaram, sabe quanto? O quanto que o salário do trabalhador aumentou 6%? De 30% a 40%. De 30% a 40%. Houve casos até que o reajuste ultrapassou a casa dos 70%. Por isso, senhor presidente, viemos à tribuna essa sexta-feira falar dessa situação, que virou uma situação de desespero para muitos pais de família, milhões, eu diria, de pais de família, que têm o plano do idoso, da idosa e ainda dos filhos. E, de repente, o salário aumenta 6% e a prestação do plano, que nesses casos, se tiver 2, 3 filhos, tiver 3 filhos, e o casal também, chega a ser 5 mil por mês. Calcule 5 mil por mês, eu vejo por mim. 5 mil por mês, tu pagar aí um reajuste de 70%. Então, se a classe média não pode pagar, calcule aqueles que estão querendo ter um plano de saúde. Tudo isso, senhor presidente, parece que ainda era pouco. Na hora de aplicar o reajuste correspondente ao período de 2014 a 2015, o número maior de planos, bem maior do que aquele verificado no período anterior,
optou ainda pela faixa, ou seja, de mais 20%. Ainda aplicaram mais de 20% em cima disso. Houve caso até de plano que submeteu seus participantes com essa soma toda que aqui eu falei, senhor presidente. Olha o absurdo. Quem está me ouvindo, acho que não está, inclusive, acreditando muito. Sabe quanto foi o reajuste? 150%. Repito aqui, isso mesmo, um reajuste anual de 150%. E não foram poucos os planos de saúde que fizeram isso. De modo que não há como ignorarmos essa questão. Porque os planos coletivos representam hoje a imensa maioria, inclusive, dos planos de saúde comercializados no país. De acordo com a ANS, dos mais de 50 milhões de beneficiários de plano de seguro de saúde no nosso país, somente 10 milhões, ou seja, 20%, assinaram contratos individuais, ou seja, os outros todos estão no plano coletivo, que tiveram esses aumentos. O individual já foi absurdo, mas o coletivo superou negativamente toda e qualquer expectativa, já que chegou até a 150%, conforme o caso. Ainda segundo a ANS, enquanto entre 2010 e 2015 o número total de beneficiários do plano de saúde aumentou 12,6%, o número de beneficiários do plano individuais cresceu 7,5%. Ou seja, os planos coletivos aumentaram 12,6%. Em síntese, a situação que temos é grave. Os planos de saúde mais utilizados hoje em dia pela população brasileira são exatamente aqueles liberados para praticar os mais cruéis índices de reajuste, que é o chamado plano coletivo, que foi tão incentivado. Isso não quer dizer, vejam bem, senhoras e senhores, que também os participantes de planos individuais não estejam sendo atacados, afetados, posto praticamente para fora do plano por não poder pagar. Afinal, no momento de estabelecer o reajuste máximo aplicável aos planos individuais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar leva em consideração o reajuste médio dos planos coletivos. Como já disse alguém, temos aqui uma situação surrealista. O poder público, tentando regular uma parte do mercado, com base nos parâmetros da parte não regulada, é uma situação, claro, que chega a ser constrangedora para a administração pública. Porque ele pega o plano individual, que é regulado, pega o plano coletivo, que não é regulado, e aí pode aumentar como quiser, e faz a média dos dois. Faz a média dos dois, todo mundo perde. Perde o plano individual, porque o índice deveria ser, no máximo, a inflação, que, em tese, seria isso que o trabalhador teria que ter de correção no seu salário, claro, tendo a liberdade dos acordos coletivos ou mesmo individuais. Mas, enfim, senhor presidente, essas rápidas observações que submeto à consideração de todos sobre essa questão vêm trazendo preocupação e, muitas vezes, desespero a tantas e tantas famílias do nosso país, a milhões de famílias, eu diria. Não podemos permitir que os planos de saúde representem mais um problema, em vez de ser uma solução para a população. Nem vou entrar aqui nas filas, na expectativa, nos corredores, dos hospitais, que você tem plano de saúde e tem que ficar numa maca esperando, porque mesmo os hospitais conveniados alegam que não há estrutura para receber essa população. Senhor presidente, os planos de saúde deveriam representar somente a esperança e a tranquilidade, a garantia da assistência médica em caso de necessidade a custos moderados e, portanto, aceitáveis. Porque isso, os planos de saúde, eu não sou contra plano de saúde, não. Porque eu acho que quem pode de pagar, desde que seja um valor decente, paga. Porque daí estaria desafogando as filas do SUS, para que possam atender a população mais vulnerável, mais pobre. Mas como está, daqui a um pouco ninguém mais vai querer, em hipótese nenhuma, ter plano de saúde, porque não vale a pena, pelo valor exorbitante, e vai tudo para o SUS.
E daí que nós teríamos o caos do SUS. Pois não, senador Medeiros. Senador Paim, Vossa Excelência traz uma inquietação que é de todo o povo brasileiro. Os planos de saúde... E outra, esse cálculo aí, eu creio que é uma novidade para muita gente. Eu, por exemplo, não sabia que era dessa forma. Para lhe falar bem a verdade, quando eu recebi, até eu me assustei. Também não sabia. Tem certos absurdos que acontecem, e aí a gente levanta, de repente, o papel das agências reguladoras. Eu me preocupo, eu acho tão importante, mas elas precisam funcionar no Brasil. Quase todos os serviços nós estamos um pouco à mercê. No caso dos planos de saúde, existe outro absurdo. Esse que Vossa Excelência disse muito bem aqui é um deles. Você paga um plano de saúde e você passa a ter praticamente só o encargo de pagar, porque na hora de receber o serviço, são filas imensas. Exatamente. Tinha um amigo meu que até fez uma brincadeira dizendo que ele estava pagando o SUS verde, em alusão a um desses planos de saúde. Outro problema muito sério é que, e tem inclusive o Senado debatido esse assunto, é uma certa preocupação. Boa parte dos usuários desse plano de saúde, às vezes não conseguindo acessar ao plano de saúde, ele acaba se consultando no SUS. Correto. E essas empresas, elas fazem o diabo para não remunerar, para não pagar o SUS. Com isso, acaba prejudicando o próprio sistema e prejudicando tantos outros brasileiros que nem plano de saúde têm. Então, Vossa Excelência traz hoje, nessa manhã de sexta-feira, um assunto que nós vamos precisar falar sobre esse tema e começar a revirar. De repente, fazer algumas audiências, como Vossa Excelência faz muito bem, para a gente encontrar uma saída, porque não é possível que a gente fique à mercê dessas pessoas que, de repente, de onde tirar esse cálculo? Qual a origem desse cálculo? Quem fiscaliza esse cálculo? Que forma é feita? Porque do jeito que Vossa Excelência fez, só tem um ganhador, eles mesmos, porque prejudica todo mundo. Aqueles que fazem da saúde um negócio, né? A gente, senador Medeiros, no outro dia estava num debate aqui sobre as pessoas com deficiência, e foi uma sessão emocionante. Eu me lembro que a palavra mais usada foi humanizar a política. Veja a que ponto nós chegamos. Nós temos que pedir para os planos de saúde que cuidam dos seres humanos, que cuidam da vida, que eles se humanizem mais, que não façam da saúde somente o seu negócio para ganhar dinheiro. Bom, que tem que administrar, que tem que receber, tem, mas não pode ter um reajuste como esse que aqui até eu me preocupei e mandei conferir. E ele disseram, não, e são inúmeros casos, que chegou a 150% de reajuste. Quando dá um reajuste no plano de saúde de 150% para um cidadão, vamos pegar mesmo da classe média mesmo, ele acaba desistindo. Como é que ele vai pagar? Eu dei o exemplo de quem tem 3, 4 filhos, enfim, e mais o casal, que já estão com uma idade de mais de 60 anos, é a média de 5 mil. Calcule 150%. Significa o quê? Vai para 12.500? Vai pagar? Não vai pagar nunca, porque não recebe isso. A maioria do povo brasileiro, 99% não recebe isso. Se pagava 5 mil, 150%, não precisa ir longe, dobra e bota mais um pouco em cima, que daria em torno de 12.500, mais ou menos assim, um cálculo direto, né? Por isso que resolvi, e tenho certeza que Vossa Excelência será parceiro nas audiências públicas que fizemos para discutir os planos de saúde e a saúde no Brasil, claro, e numa visão, inclusive, de fortalecer o SUS. Mas, senhor presidente, eu faço aqui o meu último registro agora, e quando eu faço aqui, pessoal, às vezes eu faço aqui 3, 4, 5 pronunciamentos numa mesma manhã, aí o pessoal do meu gabinete diz, senador, tu faz 3, 4, 5 pronunciamentos, e aí no Jornal do Senado só sai um. Eu digo para eles, pessoal, não estou preocupado se sai 1 ou 2 no Jornal do Senado. É que aqui, como fizemos ontem uma homenagem aqui, aos 20 anos da TV Senado, como eu sempre digo, somos mais de 200 milhões de brasileiros. Nós aqui estamos falando para 1% que seja. Daí a quanto? Daí a 2 milhões de brasileiros, que são formadores de opinião, porque assistem um programa como esse, um debate como nós estamos fazendo aqui na TV Senado, ou numa audiência pública, são pessoas que depois multiplicam, no mínimo, 2 a 3 milhões de pessoas ficam sabendo que tem que enfrentar essa questão e que nós estamos aqui vigilantes. Então, agora aqui, faço mais um
que eu recebi com uma enorme preocupação, e Vossa Excelência, que é sem certeza, que incentiva muito a Embrapa, uma carta dos funcionários da Embrapa. E eles dizem o seguinte, senhor presidente, sobre esse tema que eu vou discorrer aqui em torno de 5 a 6 minutos. Diz eles: senhoras e senhores, senadores e senadoras, apreensivos, assim estamos, nós, trabalhadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. E eles falam: estamos remetendo a Vossa Excelência correspondência assinado pelo presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, senhor Júlio Farias Guerra. Na carta, nós expomos os motivos que têm levado os trabalhadores a ficarem noite e noite em claro. E explicamos agora. Aí diz ele: senador Paulo Paim, os trabalhadores da Embrapa estão muito preocupados com a tramitação do PLS 555 de 2015, de autoria do Congresso Nacional. Esse projeto de lei interfere na composição acionária da empresa, transformando-a em sociedade anônima, S.A. O que significa o primeiro passo para a sua privatização? O PLS coloca em risco o caráter social da Embrapa e o seu papel estratégico para a sociedade brasileira, principalmente no sentido de viabilizar soluções no campo da pesquisa, desenvolvimento, inovação, para a sustentabilidade da agricultura em benefício de todo o povo brasileiro. A empresa apresentou os resultados do Balanço Social 2014, com lucro, olha, achei dado interessante da Embrapa, né? A Embrapa, que a gente sempre vê mais pelo lado social, esse dado, a empresa apresentou os resultados do Balanço Social de 2014 com um lucro de 23,69 bilhões, que é muito bom a gente saber esses dados da Embrapa. Apurados com base nos impactos gerados por soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa. No ano de 2014, a receita líquida da empresa cresceu 8,23% e totalizou ali 2,77 bilhões. Quando são analisados os benefícios econômicos dos recursos investidos na Embrapa, ao longo das últimas décadas, os resultados indicam uma alta rentabilidade. Se a Embrapa se transformar em SA, haverá, entre outros danos, o engessamento da atuação na execução de políticas públicas voltadas à agricultura familiar. E o pior ainda é que o desenvolvimento da pesquisa, ciência e inovação de interesse público será colocado em risco ou em segundo plano. Senhor presidente José Medeiros, os trabalhadores da Embrapa, representados pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF, enxergam com absoluta preocupação a privatização e, consequentemente, o desmonte da Embrapa. E a perspectiva de que, com a aprovação desse projeto, a empresa atue apenas em função das multinacionais e do grande chamado agronegócio, que visam somente o lucro e a exportação de commodities em larga escala e não a questão interna de interesse do povo brasileiro. O mercado do agronegócio está preocupado em garantir os recursos de seus investidores. Não somos contra o agronegócio, mas queremos manter a força do agricultor brasileiro, seja da economia familiar, seja do médio, pequeno e do grande produtor. O país melhorou muito nos últimos anos no que diz respeito ao crescimento da produtividade no setor agropecuário, e a Embrapa é a protagonista desta história. Não podemos permitir retrocessos. Entendemos que é preciso retirar a urgência da votação para permitir que o projeto seja discutido com a sociedade, os trabalhadores, com as empresas,
com empregado, empregadores, enfim, com todos os setores envolvidos nessa questão ampla que a Embrapa cuida. Por esse motivo que contamos com a participação dos senhores parlamentares, que colocam o seu mandato à disposição da melhoria da qualidade de vida e da alimentação de todo o nosso povo, para que a Embrapa permaneça uma empresa 100% pública, renomada no Brasil e no mundo. O nosso receio é que a Embrapa caia nas mãos somente daqueles que querem o lucro pelo lucro e seja impedida de exercer sua missão social, que já exerce ao longo dos seus 42 anos. Senhor presidente, a preocupação não é somente dos trabalhadores da Embrapa. Outras categorias estão preocupadíssimas, pois o projeto envolve setores como o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e por isso a Caixa Econômica Federal é um exemplo que eles dão aqui. Conforme palavras de Dionísio Reis, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, ele diz: abrir a questão das estatais para o capital desta forma é totalmente equivocado, pois os acionistas vão pensar no quê? Vão priorizar o quê? O lucro, e jamais o papel social numa Caixa, numa Embrapa, num BNDES, do próprio Banco do Brasil, e a sua importância para o desenvolvimento do país. Mas, senhor presidente, eu tenho acompanhado esse debate do PL 555, de 2015, já fizemos, inclusive, uma audiência pública, onde estavam lá líderes de todo o país, e foi a partir dali que, junto com outros senadores, nós começamos a trabalhar com a discussão que essa matéria não poderia ser votada em caráter de urgência. E assim foi, senhor presidente. Apesar de eu sei que há uma certa crítica ao senador autor, eu quero dizer que ele, toda vez que foi procurado, ele ficou aberto ao debate. O senador, que é o autor, que, se eu não me engano, é o senador Tasso Gereissati, né? Sempre abriu o debate. Me lembro aqui, há pouco tempo atrás, o senador Requião entrou com uma proposta de um substitutivo. De imediato, o senador Tasso Gereissati aceitou o pedido dele para suspender a urgência e iniciar um processo de discussão. O senador Renan Calheiros chama uma reunião para a próxima terça-feira para discutir também essa questão. Vai reunir os líderes, vamos discutir, claro, uma pauta mais firme, eu diria, mais ostensiva até para esse ano de 2016. E quero tranquilizar também grande parte dos trabalhadores que, quando o presidente Renan anunciou, na fala que fez na presença da presidenta, no seu discurso, há poucos dias atrás, ele enfatizou que a questão da terceirização é prioridade esse ano. Mas ele foi muito claro e disse: nós vamos regulamentar a situação dos 13,5 milhões de terceirizados. Então é importante que... Eu vi que houve um movimento das centrais, das confederações, eu reuni com eles todos aqui na Comissão de Direitos Humanos, como faço sempre, e expliquei para eles. O objetivo aqui no Senado não é aprovar o projeto da Câmara, pelo menos os líderes que eu tenho falado, é construir uma redação que cria um conforto jurídico sobre a situação dos 13,5 milhões de hoje terceirizados, e não querer que a terceirização atinja todos até a atividade fim. A mobilização é importante, vamos continuar, tanto que nesse fim de semana que vem estaremos em mais 2 estados. Eu, até abril, eu termino os 27 estados e faremos um grande evento aqui em Brasília, com a presença de líderes de todo o país, para debater os 3 temas: terceirização, reforma trabalhista, previdenciária e a defesa da democracia. Aí virão caravanas de todos os estados,
E, claro, a reunião será coordenada pela Comissão de Direitos Humanos, porque foi lá que nós iniciamos essa cruzada nacional pelo país contra o projeto da forma que veio da Câmara, contra a reforma da Previdência da forma que eles querem e contra a reforma trabalhista na forma que eles querem. Mas, claro que nós, de forma pontual, estamos abertos a todo tipo de debate e também de construções coletivas que venham ajudar o conjunto da população do nosso país. Senhor presidente, era isso. Eu agradeço muito a Vossa Excelência pelo tempo que me deu a mais e considere na íntegra todos os meus pronunciamentos. Obrigado, presidente. Parabéns, senador Paulo Paim. Vossa Excelência que trouxe assuntos importantíssimos nessa manhã de hoje e também lhe parabenizo por uma homenagem que Vossa Excelência fez ontem aqui à TV Senado, essa TV que chega aos rincões desse país, ao interior desse Brasil, um Brasil que muitas vezes não tem acesso ao debate político de outras formas, e a TV Senado leva o debate político lá. Eu vi, em determinado momento, um debate, mesmo antes de entrar aqui, dizendo que alguém defendendo que não sei para que servia a TV Senado. Falei, eu sei para que serve. Certeza. Para levar esse tipo de discussão aos brasileiros que estão lá no interior do Amazonas, lá no interior de Mato Grosso, lá onde só pega a parabólica, onde ele não tem, às vezes, acesso à TV aberta que discute os temas ali. E Vossa Excelência, com muita propriedade, trouxe, fez aquela homenagem. Eu estava no carro e ouvi, através da Rádio Senado, a homenagem que muito bem feita, e faço suas as minhas palavras, com muita justiça, homenageou esse veículo de comunicação, que hoje eu não tenho os números do Ibope, mas eu sei que, com certeza, é uma das TVs de maior audiência no país, porque eu ando Mato Grosso, ando esse Brasil inteiro e já encontrei pessoas, por exemplo, em São Paulo, que falam, eu te vi na TV Senado, outra em Campo Grande, no Mato Grosso. Em qualquer lugar que você ande no Brasil, as pessoas acompanham. Tem gente que acha que não, que o brasileiro não acompanha. Acompanha sim, e os debates, os temas importantes. Então, quando Vossa Excelência traz, por exemplo, aqui essa discussão sobre os planos de saúde, que afeta todos os brasileiros, essas fórmulas maquiavélicas de cálculo, o brasileiro lá de Vila Rica, no Mato Grosso, lá no Guarantã do Norte, está acompanhando. Então, são assuntos que diz sobre a vida do brasileiro, que ele se sente, com certeza, representado. E é uma forma também de levar ao brasileiro a saber como está se comportando, como se posiciona o seu parlamentar. Porque o Senado é tão distante. Darcy Ribeiro dizia, o Senado é bom porque são 8 anos, o senador vem para cá, o povo esquece dele, ele esquece do povo e ali ele morre. Mas a TV Senado está mudando isso. Está mudando isso. Está mudando isso, porque agora não. Agora ele sabe que o senador Cristóvão faz o debate sobre educação, que o senador Paim faz um debate na defesa dos interesses sociais, sabe como se comporta a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de... Enfim, essa é a importância da TV Senado e que Vossa Excelência, com muita propriedade, trouxe. Meus parabéns. Obrigado, presidente.